Enfim chegaram os tão ansiados, os tão esperados reforços do Fluminense para a posição de centroavante e para a posição de zagueiro, né? Os nossos queridos Julián Milán e Rodrigo Castilho, né? Foi uma janela aí de transferências inquietante, né? Porque estava muito claro, estava escancarado para todo mundo a necessidade do Fluminense em contratar um centroavante, em contratar um zagueiro, mas, né, em algum momento pareceu que não ia rolar, né? Que ia ficar ali para o meio do ano, né? Tanto na questão do centroavante quanto na questão do zagueiro, né? A questão do centroavante, para mim, foi mais até uma coisa de dificuldade, né, da diretoria, de incompetência ali para conseguir acertar uma contratação, né? Atiraram para tudo quanto é lado. Em determinado momento, né? Passou pela cabeça do torcedor de que não vai vir ninguém, só no meio do ano que a gente vai ter que esperar de novo para ver o que vai acontecer, se vão tentar Boanga, o que vai rolar, né? Mas felizmente ali, no final, né? Já ali no calar da noite, o Fluminense consegue trazer o centroavante. E na questão do zagueiro, acho até que foi ainda mais inquietante por algum sentido, porque não foi simplesmente uma questão de dificuldade da diretoria em trazer um jogador, né? De início, a diretoria não iria trazer o zagueiro, né? Sinalizou nesse sentido, mais do que sinalizou, né? O Angione chegou a dar entrevista falando que não, a gente não vai trazer mais zagueiro não, porque no meio do ano a gente vai atrás do Nino, né? Felizmente mudaram de ideia, né? Não sei se foi por conta da própria situação do Nino, com essa coisa de Zenit fazendo jogo duro, Palmeiras em cima, né? Ou se foi por conta do catastrófico momento, né, do zagueiro Juan Freitas, ou se foram as duas coisas, né? Mas independentemente do que motivou, felizmente tomaram a decisão correta, né? E foram buscar um zagueiro que o Fluminense desesperadamente precisava, né? Eu acho que assim, diante do que vem fazendo o Freitas, né? E do fato de que o Zubeldia parece não estar disposto a tirar ele do time em hipótese nenhuma, né, cara? Eu acho até que a contratação do zagueiro era aqui, o elenco mais precisava de forma desesperada, né? No ataque, bem ou mal, ali o John Kennedy teve um bom início de ano e a gente vinha conseguindo fazer nossos gols, mas claro, né? Estava muito claro desde o ano passado também a extrema necessidade de se contratar um centroavante. E assim, para mim, é muito claro que o resultado dessas contratações vai meio que definir pelo que o Fluminense vai brigar esse ano, né? Se essas contratações derem certo ou não, porque assim, até mais no início do ano, né, mais ali no comecinho, eu fiz um vídeo falando de expectativas para a temporada, já falando, né, da necessidade extrema de contratar um atacante e um zagueiro. Eu falei aqui que, eu via esse ano do Fluminense como um ano em que no Campeonato Brasileiro a gente tinha condições de, diferente do que aconteceu no ano passado, porque é aquilo, ano passado a gente termina em 5º lugar no Brasileirão, mas a gente não faz um Brasileirão que a gente fica ali nos arredores da 5ª colocação o tempo todo, né? A gente fica grande parte do brasileiro mais atrás e no fim a gente dá uma arrancada e rouba ali o 5º lugar, né? E eu pensava que esse ano a gente podia dar um salto no sentido de brigar o campeonato inteiro no G4, né? Brigar ali no G4 o campeonato inteiro. Mas eu achava que isso só seria possível caso o Fluminense resolvesse, né, as deficiências gritantes do seu elenco. Agora, a partir do início do Fluminense no ano, a partir do desempenho do Fluminense nesse início de ano, que é muito bom, né? É muito impressionante, o time tem sido muito competitivo, se mostrado muito forte, essa expectativa até aumenta, né? Eu já comecei a achar que mesmo sem o atacante, sem o zagueiro, a gente poderia brigar ali no G4 o Campeonato Brasileiro inteiro ao longo do ano todo, né? E que com a chegada de um atacante e um zagueiro, de repente, a gente tem condição de brigar pelo título,
né? Eu acho que assim, o mais importante no fim das contas sempre vai ser, né, o encaixe do time, né, o coletivo do Fluminense de uma maneira geral. Se esse coletivo realmente, o que ele mostrou até aqui nesse início de ano, é realmente o que é o Fluminense 2026. Se for o caso, eu acho que sim. Se as contratações que chegam agora derem certo, né, conseguirem mostrar o futebol que a gente espera, eu acho que o Fluminense vai ter condição de brigar pelo título brasileiro e por outros títulos, né? Mas é aquilo, os títulos do mata-mata, né, mesmo naquela minha expectativa de G4, eu já achava que o Fluminense tinha condição de buscar, porque, né, é mata-mata, é uma coisa muito mais volátil, né? Tudo bem que pro bem e pro mal, né? Mas dá para você ter mais esperança assim, do que quando a gente fala num campeonato de pontos corridos, onde a gente tem, né, times com elencos milionários que são claramente favoritos, né, como Palmeiras e Flamengo. Mas dado o desempenho do Fluminense nesse início de ano, repito, né, se isso que a gente tem mostrado for realmente o que vai ser o Fluminense 2026, porque, por exemplo, nessa semifinal contra o Vasco já não foi, né? Então, será que vai ser? Se for o caso, cara, eu realmente acredito nessa possibilidade de brigar mesmo ali nas cabeças no Campeonato Brasileiro, né? Mas, de qualquer forma, é muito claro para todo mundo que são contratações que, se derem certo, vão dar um upgrade nesse elenco do Fluminense, né? Eu não tenho nem muito o que falar sobre os jogadores em si, né? Não vou ficar aqui falando como se conhecesse, né? Lógico que a gente pesquisa, vai atrás de informações. O zagueiro, o Rolian Milan, parece uma contratação muito certeira, né? Um jogador ali que foi eleito em votação popular, jogador do ano no Uruguai, né? Realmente muito elogiado de todas as partes. Parece que é um jogador que vem realmente para tomar conta dessa defesa do Fluminense, né? E é aquilo, né? Para substituir o Freitas não precisa nem ser tanta coisa assim, mas eu tô tendo uma esperança de que esse cara vai ser um destaque ali na defesa, né? Já em relação ao Rodrigo Castilho, também tenho esperança de que vai dar muito certo, claro, mas já é uma situação ali, a gente está falando de um centroavante que, agora com 27 anos, que realmente está aparecendo com força no cenário do futebol argentino, né? Hoje parece que ele é um atacante que é considerado um dos melhores atacantes jogando na Argentina, né? Se não o melhor, mas nunca teve o nível de destaque que está tendo agora, né? Está num momento realmente de ascensão. Isso traz uma certa dúvida no sentido de que, será que é só uma fase, né? Às vezes a gente vê, até mesmo no futebol brasileiro, jogadores em times que não são times grandes e que, fazem um ótimo campeonato brasileiro e aí depois vão jogar em time grande e não conseguem render da mesma forma, né? O Everaldo mesmo foi um que teve o seu momento de destaque lá na Chapecoense. O Lanús, né, não é um grande da Argentina. Então deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que, assim, se der certo, por mais que seja um valor muito alto, né, dado o desespero do Fluminense, a necessidade do Fluminense, vai ser um dinheiro bem gasto, né? Agora, o que eu acho é que é meio que difícil você argumentar no sentido de que, o jogador por si só, pelo que mostrou até hoje, é um jogador que vale 10 milhões de dólares. Né? Pode mostrar no Fluminense um futebol de 10 milhões de dólares, mas eu acho difícil hoje, antes dele começar, né, a atuar aqui no Brasil, você argumentar isso pela carreira dele. Eu acho que esse valor se deve muito mais, de novo, ao desespero do Fluminense para conseguir contratar um atacante e a necessidade do Fluminense para isso. Mas, assim, parece ser um jogador que, no mínimo, né, tem ali um porte físico muito bom, né? Não só o tamanho, mas parece ser um cara veloz e, né, pelos relatos, é um cara que consegue ali dar seguimento às jogadas, vai ser importante na pressão ali, na marcação no campo
ofensivo, né? Acho que até pelo físico é um cara que vai conseguir trazer mais isso do que conseguiria John Kennedy e Germancano. E claro, né? Vamos ver se é um homem-gol, porque o mais importante é isso, né? É meter a bola dentro da casinha. Eu acho que, porra, no Fluminense ele tem condição para isso, tendo um jogador do nível do quilate do Lúcio Acosta ali, para ficar dando enfiadinha de bola o tempo todo para ele, um Serna e um Canóbio se matando, Savarino entrando e sendo importante, enfim, vamos ver, né? Vamos ver, realmente a gente tem que esperar para ver, vamos torcer para dar certo. Parece que também, falando em contratações, o Fluminense está acertando com o Alisson, né, o meio-campista, que é meio que um coringa, né? É até parecido ali com o Lima nesse aspecto. Parece que é o substituto do Lima, né? E eu vejo com bons olhos, né? Vem para encorpar ainda mais esse elenco, né? Que dá sinais aí de que, porra, né? Tem condição de brigar lá em cima. Vamos ver, né? Vamos torcer. É isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço, valeu!